Alguma vez você já se perguntou se as lendas antigas são mais do que apenas histórias? E se um dos mitos mais famosos de todos, a história de um império inteiro engolido pelo oceano, for verdade? Hoje, vamos mergulhar fundo nas águas misteriosas da história para explorar o Império Esquecido de Atlântida. Foi um conto de advertência de Platão ou uma realidade proibida que foi apagada dos nossos livros? A história começa com o filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, ele descreve uma nação poderosa, uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, situada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Atlântida não era uma aldeia qualquer, era uma superpotência naval, com uma civilização avançada, riquezas inimagináveis e uma engenharia que faria inveja a muitas nações modernas. Platão nos pinta um quadro vívido, uma cidade construída em anéis concêntricos de terra e água, com canais navegáveis e pontes majestosas. O palácio real, no centro, era adornado com ouro, prata e um metal misterioso chamado oricalco, que brilhava como fogo. Os atlantes eram descendentes de Poseidon, deus do mar, e por gerações governaram com sabedoria e virtude. Mas como em muitas grandes histórias, o poder corrompe. Eles deixaram de ser divinos e se tornaram excessivamente humanos. Em sua busca por mais poder, lançaram um ataque massivo contra Atenas e o resto do Mediterrâneo. E então veio o castigo. Segundo Platão, em um único dia e noite de infortúnio, violentos terremotos e inundações assolaram a ilha. O grande império de Atlântida, com toda a sua glória e tecnologia, desapareceu nas profundezas do oceano, para nunca mais ser visto. Uma punição divina pela sua soberba. Mas seria apenas uma alegoria filosófica sobre a arrogância do poder? Ou Platão estava registrando um evento histórico real, transmitido a ele, através de gerações? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Por séculos, a maioria dos acadêmicos descartou Atlântida como pura ficção. Mas e se Platão tivesse falando a verdade? A busca pela cidade perdida tem fascinado exploradores, historiadores e sonhadores por milênios. E acredite, eles não estavam procurando sem motivo. Tem pistas fascinantes, pedaços de um quebra-cabeça pelo mundo, que mostram que algo real pode ter inspirado a lenda. Vamos começar com a geologia. A história de uma ilha inteira afundando da noite para o dia parece fantástica, certo? Bem, talvez não tanto. A Terra é um planeta dinâmico. A história está repleta de cataclismos. Pense na erupção do vulcão Thera, na ilha de Santorini, por volta de 1600 a.C. Essa explosão cataclísmica, uma das maiores da história humana, destruiu a civilização minoica em Creta. O tsunami resultante devastou costas por todo o Mediterrâneo. Muitos pesquisadores acreditam que a memória desse desastre pode ter sido a semente da história de Platão. As semelhanças são impressionantes. Uma cultura avançada, dependente do mar, aniquilada por uma fúria da natureza. Santorini poderia ser Atlântida. A localização e a data não batem exatamente com o relato de Platão, mas a essência do conto está lá. Outras teorias geológicas apontam para locais diferentes. Alguns pesquisadores sugerem que o chamado Doggerland, uma massa de terra que conectava a Grã-Bretanha à Europa continental, foi submersa por um tsunami há cerca de 8.200 anos. Poderia ser uma memória ancestral desse evento, e as formações rochosas de Bimini, nas Bahamas. Essas estruturas subaquáticas perfeitamente retilíneas parecem ser uma estrada ou um muro feito pelo homem. Embora a geologia convencional diga que são formações naturais, a simetria é tão precisa que alimenta a especulação. Seriam os restos de uma antiga estrada atlante, e não para por aí. Vamos falar sobre mapas antigos. O mapa de Piri Reis, de 1513, é um dos artefatos mais enigmáticos da cartografia. Ele foi compilado a partir de fontes muito mais antigas e mostra, com uma precisão surpreendente, a costa da América do Sul e até mesmo uma parte da Antártida. Como isso é possível séculos antes da Antártida ser oficialmente descoberta, e em uma época em que estava coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura? Os defensores da teoria de Atlântida argumentam que apenas uma civilização global avançada, com conhecimento de cartografia e navegação muito além do seu tempo, poderia ter criado os mapas originais que Piri Reis usou. Uma civilização como Atlântida. Além dos mapas, encontramos mitos de dilúvios e civilizações perdidas em culturas ao redor do mundo, dos sumérios aos maias, dos aborígenes australianos, aos povos nativos americanos. Todas contam histórias de uma grande inundação que destruiu um mundo anterior, um tempo dos deuses ou uma primeira era. Seriam todas essas histórias ecos distantes de um único evento catastrófico global, a mesma catástrofe que afundou Atlântida? É uma coincidência notável que tantas culturas, sem contato aparente entre si, compartilhem um mito fundamental tão semelhante.
Agora vamos entrar no campo da tecnologia. Platão descreve uma sociedade como engenharia complexa, metalurgia avançada e talvez até fontes de energia que não entendemos. O congressista americano do século XIX, Ignatius Donnelly, em seu livro Atlantis, The Antediluvian World, argumentou que Atlântida foi a primeira grande civilização do mundo, a fonte de todas as outras. Ele acreditava que os atlantes inventaram tudo, desde o alfabeto até a metalurgia do ferro, e que os sobreviventes do cataclismo se espalharam pelo mundo, dando origem às civilizações egípcia, maia e outras. Essa ideia nos leva a uma questão ainda mais sombria. Se os atlantes eram tão avançados, o que causou sua queda? Foi realmente um desastre natural ou algo mais? Algumas teorias mais ousadas sugerem que a tecnologia atlante saiu do controle. Talvez eles estivessem brincando com forças que não compreendiam, como fontes de energia cristalina ou até mesmo armas poderosas. O famoso vidente Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, afirmou em suas leituras psíquicas que os atlantes usavam cristais de energia gigantes para alimentar sua civilização. Segundo Cayce, um mau uso desses cristais sobrecarregou o sistema, causando uma reação em cadeia de explosões que estilhaçou a ilha e a fez afundar. Uma espécie de acidente nuclear da antiguidade. Isso soa como ficção científica. Mas pense nas pirâmides e outras estruturas megalíticas ao redor do mundo. Como civilizações antigas, supostamente com ferramentas primitivas, conseguiram cortar, transportar e empilhar pedras de toneladas com precisão milimétrica. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais. Seria a herança de uma tecnologia perdida, um conhecimento passado pelos sobreviventes de Atlântida? A verdade é que, quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. Por que a história de Platão é tão detalhada se for apenas ficção? Por que ele insiste que é uma história verdadeira? Por que existem tantas anomalias arqueológicas e geológicas que a ciência convencional tem dificuldade em explicar? Talvez a resposta não esteja em encontrar uma cidade submersa, mas em reconhecer a possibilidade de que nossa história é muito mais complexa e misteriosa do que imaginamos. A história de Atlântida nos força a questionar o que sabemos sobre o nosso passado. Ela nos lembra da fragilidade da civilização e do perigo da arrogância. Seja um lugar real ou uma metáfora poderosa, Atlântida representa um mundo perdido, uma memória de algo grandioso que desapareceu sob as ondas. E você, o que você acha? Atlântida foi um império real, cuja história foi suprimida e transformada em mito, ou é apenas a maior história já contada? Uma lição atemporal sobre o orgulho e a queda? A evidência é fascinante e a falta de uma resposta definitiva só torna o mistério ainda mais atraente. Talvez a verdade sobre o Império Esquecido ainda esteja lá fora, esperando nas profundezas escuras do oceano, para ser redescoberta. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada às profundezas do mistério. Se você é fascinado por civilizações perdidas e segredos antigos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita em Atlântida? Compartilhe suas teorias conosco. Até a próxima exploração.